Olá, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Jornada da Leitura Bíblica. E hoje nós vamos falar a respeito de dois livros, 1º e 2º Crônicas. Vamos lá? Nos originais hebraicos, os livros de 1º e 2º Crônicas, assim como vimos nos livros de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, formam um único livro e são chamados de Acontecimento dos Dias ou Ocorrências da Época. Mais tarde, na Septuaginta, eles foram divididos em dois livros, inicialmente com o título de As Coisas que Ficaram de Fora ou As Coisas Omitidas, porque acreditava-se que, em sua maior parte, Crônicas era uma repetição de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, porém com informações adicionais que não continham nesses livros. Mais tarde, o título foi alterado e foi chamado de Reis. O título que conhecemos hoje teve sua origem na tradução para o latim, a Vulgata, feita por Jerônimo, que utilizou o título Crônicas de toda a história sagrada, pois começa por Adão, lá em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, termina com o rei Ciro da Pérsia, após o cativeiro de Judá, daí o título atual. Apesar de não existir a declaração de quem foi o autor nos livros de Crônicas, a tradução judaica atribui a autoria a Esdras, devido à semelhança que existe entre a linguagem desses livros com o livro de Esdras, que leva o seu nome e que foi escrito por ele. Esdras foi um escriba e sacerdote, como veremos lá no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Ele foi um homem piedoso, que viveu na época de Neemias e liderou a segunda leva de judeus que retornaram da antiga Babilônia, que naquele momento pertencia ao reino persa. Um homem que, além de ter disposto em seu coração o desejo de buscar ao Senhor, ele ainda queria ensinar a lei de Deus ao seu povo. Para escrever os livros de Crônicas, ele usou como fonte os livros de Samuel, Reis, os livros dos reis de Israel, os livros da história do rei Davi, o livro da história dos reis, o livro da história dos reis de Judá e de Israel e o livro da história dos reis de Israel e Judá. E é muito provável que, como escriba, ele tivesse acesso aos arquivos e documentos administrativos da realeza do Império Persa. Não é possível determinar uma data específica para a escrita dos livros. Porém, o que se sabe é que foram escritos após o período do cativeiro babilônico de Judá, depois que os judeus retornaram do exílio. Os livros, então, teriam sido escritos num período entre o ano de 520 a.C. a 400 a.C. Os livros de Crônicas foram escritos sob o ponto de vista sacerdotal, e é por isso que veremos muitas referências ao templo. E apesar de narrar a história desde Adão, é omitida a história de Israel, o reino do norte, dando ênfase na história do reino do sul, Judá. Os livros de Crônicas foi escrito com o propósito de mostrar ao povo o que havia voltado do cativeiro, que Israel havia quebrado a aliança com Deus e desobedecido a sua lei, e que tudo aquilo que havia acontecido a eles eram as consequências dessa desobediência. Nós vimos anteriormente, lá nos livros de Samuel e de Reis, o relato dessa desobediência. Nós vimos que, quando o reino ainda estava unido, o povo havia se tornado idólatra, e após a separação dos reinos, apesar de que ambos os reinos, o contexto era de estabilidade econômica, a decadência espiritual se agravou ainda mais, já que o povo abandonou a fé no único e verdadeiro Deus, e os sacerdotes já não cumpriam mais com o seu dever de ensinar a lei ao povo e confrontar os pecados.
Havia desigualdade e injustiças sociais graves. Os juízes recebiam suborno para julgar as causas a favor dos ricos. A impiedade contra o próximo se tornou algo natural. A moralidade e o caráter haviam sido corrompidos e a honestidade era algo raro. E aqueles que tentavam viver de forma correta eram profundamente prejudicados, extorquidos por aqueles que obtinham lucro de forma desonesta. E nós continuamos falando, como eu disse no vídeo anterior, no contexto de Reis, tudo isso acontecia no meio do povo de Deus. Nós não estamos falando de uma nação estrangeira, de uma nação que não conhecia as leis e os mandamentos do Senhor. Era o povo de Deus quem estava praticando todos esses atos de desobediência, tanto à lei quanto à rebeldia ao Senhor. Todos esses pecados estavam relacionados na lei de Deus. E o exílio nada mais era do que a justa punição de Deus para com o seu povo. Então, eles deveriam olhar para trás e não voltar a cometer os mesmos erros de seus antepassados, pecando contra o Senhor. Mas, além de mostrar as consequências do pecado, o livro de Crônicas também vai mostrar que a aliança do Senhor Deus com Israel ainda estava estabelecida. Ela não havia mudado, apesar dos erros do seu povo, e que quando eles verdadeiramente se arrependeram do seu pecado e finalmente se voltaram ao Senhor, o Senhor os fez regressar do cativeiro e estava disposto a abençoá-los e restaurá-los novamente. Os livros de Crônicas mostram que tudo o que estava escrito na lei, seja bênção ou maldição, se cumpriram. Aquele povo que voltou do exílio voltou para uma terra totalmente destruída, com o templo derrubado, uma cidade em escombros e com muitas privações econômicas. E agora eles estavam subordinados ao rei da Pérsia. Eles não eram mais uma nação independente como antes. Mas apesar de tudo isso, o fato de eles retornarem e poder reconstruir e restabelecer sua cidade e o templo, isso era um sinal de que a misericórdia de Deus estava sobre eles. E que a aliança que o Senhor Deus fez com Davi e com o seu povo ainda estava de pé. E por isso eles precisavam se manter fiéis a Deus, obedecer aos mandamentos do Senhor e não se misturar com outros povos, como já havia acontecido com o Reino do Norte, que nunca mais se restabeleceu. Eles precisavam entender que, apesar de não serem mais uma nação, eles ainda eram o povo escolhido do Senhor e precisavam reconstruir tanto o templo como Jerusalém para que dessem continuidade à promessa. E eles precisavam continuar aguardando a chegada do Messias. Nós veremos pelo menos 3 temas principais nos livros de Crônicas. O primeiro, o povo de Deus e o conceito de todo Israel. O autor usa essa expressão que exclui a distinção entre os reinos do norte e do sul e faz menção a um povo fiel a Deus e ao culto, e também um povo leal ao trono de Davi. Aqueles que voltaram eram um remanescente fiel que restauraria Jerusalém e que deveria orar para a restauração e o cumprimento das promessas do povo de Deus. Em segundo, o rei e o templo. O estabelecimento do trono de Davi como uma demonstração do amor de Deus por Israel e os reinados de Davi e Salomão apresentados como interdependentes, ou seja, um reino unido, cujo objetivo é construir a casa do Senhor. Era uma liderança combinada com um propósito, pois Davi planeja o templo, enquanto que Salomão o constrói. E também mostra a centralidade do Templo de Jerusalém na vida de Israel,
pois ali havia a centralidade do culto e a habitação do Senhor no meio do seu povo. E o terceiro tema trata da teologia da retribuição, ou seja, a obediência é sempre recompensada com bênçãos, enquanto que a desobediência resulta em maldição. Com isso, o autor de Crônicas deixa bem claro para esse povo que voltou do exílio que não basta ter o templo e um rei ou um sacerdote. É preciso ser fiel e obedecer aos mandamentos de Deus. E isso precisava ficar bem claro, não apenas para eles, mas para gerações futuras, porque no decorrer do livro, o autor vai deixar bem claro que, apesar de ter o templo, de ter um sucessor de Davi no trono, isso não impediu que Deus executasse seu justo juízo sobre o povo dele, porque aquele povo pecou contra o Senhor, se desviando e abandonando os caminhos do Senhor. Então, nos livros de Crônicas, 1º e 2º Crônicas, nós vamos ver do capítulo 1 ao capítulo 9, as genealogias começando em Adão, os patriarcas, e sempre dando ênfase à genealogia de Davi. Do capítulo 9 até o versículo 35, até 2º Crônicas, capítulo 9, 31, nós vamos ver o reino unido de Davi e Salomão. A partir daí, em 2º Crônicas, capítulo 10 até o capítulo 35, nós vamos ver o reino dividido e o templo depois de Salomão, onde a partir daí veremos que alguns reis não se empenharam, enquanto outros se empenharam em ser fiéis a Deus e conduzir o povo à adoração somente ao Senhor. Em 2º Crônicas, capítulo 36 até o verso 21, nós veremos o exílio como resultado da infidelidade ao Senhor Deus e ao culto no templo. E 2º Crônicas 36, dos versos 22 e 23, nós vamos ver a esperança de retornar do cativeiro e o convite para reconstruir o templo. Os livros de Crônicas mostram que, apesar de toda a infidelidade do seu povo, o Senhor permaneceu fiel à sua aliança, mas que ele não deixou os pecados impunes. Nós abordamos um pouco mais do contexto daquela época nos livros de 1º e 2º Reis e vimos que o povo de Israel acreditava que, por ter o templo no meio deles e por eles continuarem cumprindo com as obrigações religiosas, mesmo não obedecendo aos mandamentos do Senhor, eles jamais seriam destruídos. E assim, eles poderiam continuar vivendo suas vidas da forma como bem entendessem. Deus mostrou ao seu povo que ele é santo e que ele é maior que o templo e maior que o culto. É um Deus santo que não tolera o pecado. O Senhor mostrou que não se agradava das ofertas de um povo que tinha um coração duro e que não se arrependiam dos seus pecados. Tanto é que permitiu que os assírios destruíssem o reino do norte e os babilônicos levassem Judá cativo. E na última leva, como nós vimos em Reis, e veremos também se repetindo a história em Crônicas, na última leva do povo de Judá, o templo que representava a presença de Deus, mas que foi tão profanado, foi destruído. Ele permitiu o cativeiro para trazer o seu povo de volta ao arrependimento e purificá-los de toda a idolatria, o que veremos mais à frente nos livros de Esdras e Neemias, que funcionou. Ele preservou o remanescente fiel, para que a descendência de Davi viesse o Messias, se cumprindo então a sua palavra. Os livros de Crônicas mostram que, mais do que o culto, mais do que o templo, o Senhor Deus requer de nós corações contritos e arrependidos. E assim como está escrito lá em 2º Crônicas 7, versículos 13 e 14,
Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste no meio do meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor Deus mostrou que Ele quer mais do que ofertas, mais do que cultos e rituais religiosos. Ele nos quer como a oferta agradável, em total obediência, de coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Então, bem, nós ficamos por aqui, por enquanto. Boa leitura, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.